Jornal da Noite, com Clara de Sousa. Sejam bem-vindos ao Jornal da Noite. A tragédia abateu-se esta tarde sobre a cidade de Lisboa. Há 3 mortos confirmados, mas o número poderá ser superior a uma dezena e vários feridos, alguns em estado muito grave, num descarrilamento do Elevador da Glória. É um dos principais locais turísticos da capital. Um dos funiculares, que fazia a descida do bairro Alto para a Praça dos Restauradores, embateu violentamente contra um dos prédios contíguos. As causas ainda não foram apuradas. As imagens podem impressionar. Passavam poucos minutos das 6 da tarde, quando o Elevador da Glória descarrilou junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Morreu muita gente lá, tem criança. A carruagem estava a fazer a descida entre o bairro Alto e a Praça dos Restauradores. Ganhou velocidade e descarrilou. Tombou para cima de um prédio e ficou completamente destruída. Várias pessoas morreram esmagadas. As autoridades ainda estão a investigar as causas do acidente. Vimos o de cima, o elétrico de cima, a vir desenfreado. Só tivemos tempo de tivemos que virar costas e fugir. Eu ainda olhei para trás e vi o embate na parte da curva. Vinha com muita velocidade na parte da curva, descaiu e embateu com muita força contra o prédio. Ainda tive a oportunidade de ver, infelizmente, um homem, sei eu, que estava no passeio na hora do embate. Com receio, os passageiros do outro elétrico, que estava mais abaixo, fugiram. Muitas das vítimas ficaram encarceradas. Foram socorridas por mais de 60 operacionais, apoiados por mais de 20 veículos. Foi também ativada a viatura de intervenção em catástrofe do INEM. A SIC sabe que o Elevador da Glória foi alvo de uma reparação geral em 2022 e uma reparação intermédia em 2024, em conformidade com os protocolos definidos de manutenção periódica. O Elevador da Glória foi inaugurado em 1885, no século XIX. Tem 2 carruagens a operar e faz uma viagem de cerca de 270 metros. É um dos principais pontos turísticos da capital. Passaram quase 2 horas do acidente. Ana Filipa, aqui em direto. Ana Filipa, as pessoas que seguiam na carruagem já foram todas retiradas ou o processo aí, a operação de retirada das vítimas ainda prossegue a esta hora? Boa noite, Clara. Ainda decorrem as operações. Significa isso que as vítimas, e não sabemos se são vítimas mortais ou se são, nesta altura, apenas feridos graves, ainda estão no interior deste elevador. Mas presumimos, tendo em conta as operações e a demora das operações e o número de operacionais e o número de ambulâncias parado aqui exatamente na Praça dos Restauradores, que possa indicar que estes trabalhos se devem devido ao elevado número de vítimas mortais resultantes exatamente deste descarrilamento que embateu naquele edifício que podemos ver através destas imagens de que bateu no edifício e as informações que temos é que efetivamente este elevador estava com muitos utentes no interior e portanto o número de vítimas é bastante elevado. Há pelo menos 5 pessoas em estado crítico. 5 já foram para o Hospital de São José. Há mesmo um caso em que um destes feridos graves tem que ser mesmo ventilado e precisa de ser operado com alguma urgência. E o hospital também, a informação que recebemos, o Hospital Santa Maria está também em condições de receber feridos que sejam necessários do Hospital de São José. A preocupação aqui, efetivamente, prende-se com o número de vítimas mortais. Há, nesta altura, pelo menos oficialmente, 3 mortos, mas sabemos que este número deve ser bastante superior, tendo em conta as movimentações que temos assistido, Clara, na última hora, desde que chegámos aqui à Praça dos Restauradores, bem junto ao local onde ocorreu este descarrilamento. Como a peça referia, efetivamente, o Elevador da Glória é um dos locais mais turísticos da cidade de Lisboa, por isso mesmo costuma estar bastante cheio, com muitos turistas, em particular nesta altura do ano, com muitos turistas na cidade. E também, claro, devo dizer que na última hora têm chegado
cada vez mais operacionais aqui aos restauradores. Não só equipas do INEM, da Proteção Civil, da Polícia Municipal, da Polícia de Segurança Pública e, portanto, muitos meios. Sabemos também que Carlos Moedas, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, está aqui, vários vereadores. Sabemos também ainda há pouco que Carlos Moedas irá falar aqui com a comunicação social dentro de minutos também para prestar, de acordo com a informação que nos foi passada, uma breve declaração, presumimos com o balanço possível nesta altura e percebemos até pelas imagens, conseguimos ver é que estas operações ainda decorrem e não vimos só junto ao elevador apenas a Proteção Civil e os bombeiros. Vimos ainda que estão junto ao elevador vários elementos do INEM, portanto médicos e profissionais de saúde a fazerem o que podem para conseguir salvar certamente ou estabilizar algumas das pessoas que possam ainda estar encarceradas, tendo em conta as imagens que vimos do estado em que este elevador da Glória ficou depois deste descarrilamento, como dizias, Clara, ele desceu toda esta rua e embateu naquele edifício. Há também, e falámos há pouco com algumas pessoas e sabemos que há alguns trabalhadores de Carris que de alguma forma avançavam que existiam algumas questões relacionadas com a manutenção e havia algumas queixas da manutenção relativamente a este elevador. Motivo esse que certamente, e temos connosco também noutro ponto de direto, Diogo Pereira, não sei se nos podes avançar nesta altura, motivos esses que se calhar podem justificar a presença da Polícia Judiciária também aqui no local. Já está a Polícia Judiciária também aqui junto à Praça dos Restauradores, está no fundo a investigar a possibilidade, de acordo com aquilo que conseguimos apurar, de haver, de poderem estar em causa crimes de negligência ou até com dolo eventual, naturalmente relacionados com a manutenção deste equipamento. A Polícia Judiciária já cá está, sabemos que é precisamente porque há esta desconfiança, a desconfiança de que pode não ter sido uma causa natural aquilo que aconteceu aqui, certamente não foi, porque um acidente destes não acontece do nada e, portanto, a polícia está, no fundo, a tentar investigar o que é que pode ter motivado este acidente, que, como sabemos, neste momento já provocou pelo menos 10 vítimas mortais. Este é um equipamento muito usado por turistas. Aqui em Lisboa, por esta altura do ano, há muitos turistas. No fundo, este elevador da Glória faz a ligação entre a Praça dos Restauradores e um dos miradouros mais visitados da cidade e, portanto, há sempre esta particularidade que é a de estar sempre cheio. Esta tarde falámos com algumas pessoas que costumam passar muitas vezes aqui pela zona dos restauradores e que nos diziam que, para além de estarem sempre cheios, estas duas carruagens, porque estamos a falar de duas cabines que sobem e descem esta rua, há sempre também uma grande fila de pessoas que estão à espera, no fundo, para embarcarem e para poderem fazer esta viagem, não só porque é mais confortável, porque de facto a rua tem um declive muito acentuado, mas também porque o elevador da Glória, para quem não conhece, já é um ponto turístico da cidade de Lisboa. Quem visita Lisboa é quase obrigatório fazer uma viagem neste equipamento e por isso é que à tarde fomos dizendo que não estamos a falar propriamente de um transporte público comum, na medida em que conhecemos os transportes públicos que servem para, por exemplo, as pessoas fazerem deslocações entre casa e o trabalho. Aqui haverá certamente muitas pessoas de Lisboa que o utilizam para fazerem as suas deslocações diárias, mas ele é de facto muito usado por turistas e
está sempre muito cheio, está sempre muito frequentado e, portanto, era isso que acontecia também na hora deste acidente, provavelmente estaria a ser muito utilizado. Esta rua, para além de ter os carris por onde circulam estes dois elevadores, tem também muitas pessoas a percorrer o percurso a pé e daí também esse facto de haver também muitas pessoas a circular a pé ao lado deste elevador no momento em que aconteceu este acidente. Ao longo da tarde foram-se juntando por aqui, como dizíamos, muitas pessoas que se foram aproximando para, no fundo, tentarem perceber o que é que se passa, porque o aparato é muito grande, a Avenida da Liberdade está cortada, há muitas ambulâncias, muitos carros da polícia, muitos carros da Proteção Civil que estão por aqui parados e, portanto, muitas pessoas vieram aqui porque se aperceberam do aparato policial. Mas houve outras que perceberam exatamente aquilo que aconteceu, porque estavam muito perto, porque havia muito barulho e, no fundo, aproximaram-se nesse momento exatamente. Porque é que veio aqui? Conseguiu perceber o que é que tinha acontecido? Percebi que tinham interrompido o trânsito na Avenida da Liberdade, não sabia o que era, entretanto liguei para casa e soube pelas notícias e não compreendo como é que cabos podem partir. Não podem. Quando chegou aqui, o que é que viu? Este aparato, eu cheguei aqui há 10 minutos, vi mais ou menos este aparato e fui motivado exatamente por não haver trânsito na avenida, porque eu só quando aqui cheguei é que liguei para casa e que me disseram eventualmente 3 mortos e se calhar mais. Conhece bem esta zona? Conheço. Como é que estes elevadores costumam funcionar? Com muita gente? Com muita gente, principalmente no verão, são filas de 100 pessoas, o que é normal, e no outro elevador também ali embaixo. São filas de muita gente e passa o tempo, principalmente no verão, passa o tempo a subir e a descer completamente carregado. Muito obrigado, é uma das pessoas que se aproximou para perceber aquilo que tinha acontecido e agora conseguimos falar com uma das pessoas que, no fundo, numa altura em que também creio que é audível, antes de avançarmos para esta conversa, o som de mais um veículo de emergência médica, uma VMER, os carros amarelos do INEM, que são vários também aqueles que estão aqui, que continuam a chegar, vão e vêm, porque naturalmente também, como as ambulâncias, muitas delas vêm e no fundo transportam os doentes para os hospitais de Lisboa. Um dos hospitais para onde esses doentes esses feridos estão a ser transportados é o Hospital de São José, que é muito perto aqui da zona onde nos encontramos, muito perto dos restauradores, será a cerca de 5 minutos daqui. Tenho comigo precisamente uma das pessoas que, no fundo, presenciou aquilo que aconteceu. Como é que consegue descrever-nos o momento daquilo que aconteceu aqui esta tarde? Para mim, e para muitas pessoas acredito que inédito, assustador. Para mim foi um cenário de filme. Quando eu vejo, pensávamos que era apenas uma falha aqui no elétrico de baixo, quando eu vejo o elétrico de cima completamente desenfreado, uma cena de filme de ação, completamente. Conseguiu aproximar-se, conseguiu perceber se o elétrico estava de facto, como é previsível, muito cheio? Eu não me aproximei do elétrico de cima porque a nossa maior preocupação dos portugueses, havia muitos turistas, curiosos, a preocupação dos portugueses, poucos que estávamos ali, era desmobilizar as pessoas, porque este elétrico de baixo estava apenas preso, continua apenas preso por uma grade de metal, tem uma inclinação ainda relativa e pode ainda descair. Ou seja, a nossa preocupação era que estas pessoas aqui em baixo não fossem colhidas por este metro aqui em baixo. Posso lhe ser sincera que a minha preocupação já nem sequer foi as pessoas que viriam no outro, porque foi um embate tão forte que dificilmente as pessoas sairiam de lá ilesas. E conseguiu perceber se havia muitos feridos, conseguiu vê-los depois nos minutos seguintes? Os feridos, os únicos que eu consegui ver, foi do elétrico de baixo, que se queixavam mais dos membros inferiores, alguns ensanguentados também. Foi essas pessoas que eu tentei socorrer, não é? Ajudar logo no momento, ao mesmo tempo em que dizia para as pessoas se desmobilizarem. Porque é que nós também não nos aproximámos tanto? Porque a polícia veio muito rapidamente e começou logo, obviamente, a barrar a passagem. Passados 5 minutos já estava uma viatura de emergência do INEM. É importante realçar que os meios foram extremamente rápidos. Uma situação destas, principalmente aqui com difíceis acessos, certo? Estamos a falar na Praça dos Restauradores, foi muito rápido. Passado
10 minutos o carro de desencarceramento dos bombeiros também já estava aqui. Foi a polícia a tomar conta logo da situação. E estava-me a dizer que não conseguiu perceber exatamente se o elétrico, no fundo, que se acidentou, que veio de cima, estava muito cheio, mas o que estava cá em baixo estava completamente cheio. Estava completamente cheio, inclusive crianças, que foi aquilo que me deu mais o alerta, foi as crianças a gritarem por meio do susto. Depois percebi que não era só o susto, que havia pessoas feridas, e estamos a falar só de um descarrilamento, digamos assim, de 1,5 metro. Agora imagina as pessoas que viriam no elétrico da parte de cima. É possível que pessoas que estivessem a caminhar, porque esta estrada é também prevê-se também... A única pessoa que eu vi do elétrico de cima foi uma pessoa que estava no passeio, no momento em que o elétrico embate no prédio. Tenho a certeza absoluta que esse homem foi colhido pelo elétrico nesse momento. Uma situação de grande gravidade. Sim. Entretanto, vendo isto, obviamente que a minha preocupação foi, obviamente, quem estava aqui à volta e não acontecer um acidente ainda maior, não é? Obviamente. Aquilo que assistiu não conseguiu perceber o que é que pode ter acontecido, para este acidente ter resultado neste aspecto. Não sendo perita, obviamente, eu acredito que terão sido os dois, a falha terá acontecido ao mesmo tempo. Muito obrigado. Nós temos agora a possibilidade de falar com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Muito boa noite a todas e a todos. É um dia trágico para a nossa cidade. É um dia muito duro para todos nós. Neste momento todas as equipas da Câmara Municipal, do INEM, da Proteção Civil, todos os bombeiros, estamos todos no terreno a tentar aqui socorrer as vítimas deste trágico acidente para a cidade de Lisboa. Consegue saber quantas vítimas mortais nesta altura? A República, com o Primeiro-Ministro e com todo o Governo, porque é um momento trágico para a cidade, é um momento muito duro. Nós agora temos que estar aqui a tratar e temos que estar no terreno. Encaminhamos. Posso confirmar que há vítimas mortais e queria deixar aqui os meus sentimentos. Obviamente não podemos neste momento confirmar o número, não podemos confirmar o número. Temos informação que ainda estão a decorrer as operações e que é muito elevado. É que Lisboa está de luto e é um momento trágico para a nossa cidade. O Regimento de Sapadores Bombeiros foi o alarme às 18 horas e 8 minutos e estavam aqui às 18 horas e 11 minutos. Infelizmente é gravíssimo, infelizmente aquilo que se passou aqui obviamente é um acidente que não deveria ter acontecido, mas oportunamente aqui estaremos para responder a todas as perguntas, mas neste momento, por respeito às famílias, não podemos estar agora a comunicar. Estão muitas dessas vítimas que estão em estado grave, estão nos hospitais. Vou depois encaminhar-me também para os hospitais onde elas estão, mas sobretudo neste momento Lisboa está de luto. Eu acho que todos os lisboetas estamos de luto. Isto é uma tragédia que nunca tinha acontecido na nossa cidade. Eu espero que percebam. Há relatos de falta de manutenção e de problemas de manutenção. O Sr. Presidente também tem relatos desses? Neste momento não é esse o momento. O momento aqui é da ação. O momento, obviamente que haverá todos os momentos, mas neste momento o momento é a ação, é fazer, é concretizar e é ajudar. É os socorros estarem todos no terreno. Estavam aqui muito rapidamente, socorreram muito rapidamente. Eu queria agradecer a todos, ao Regimento de Sapadores Bombeiros, ao INEM, aos bombeiros voluntários, à Proteção Civil, à Polícia Municipal, à Polícia de Segurança Pública, pela resposta em minutos, em poucos minutos. Mas infelizmente eu só vos posso dizer que é um dia... Dizer um balanço, pelo menos, de estado, de pessoas em estado de crise? Desculpa, eu não neste momento não posso dizer mais nada. Eu não posso dizer mais nada neste momento. Eu peço-lhe muita desculpa, neste momento não podemos... Presidente, para quando é que irá fazer um novo balanço? Não, mais tarde. Hoje ainda?
Cabo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, sem respostas concretas relativamente a um balanço, e peço desculpa à confusão nesta altura com muitos jornalistas e também a polícia aqui no local, mas portanto sem dar uma resposta concreta relativamente ao número de vítimas, quer mortais, quer vítimas em estado crítico ou feridos ligeiros. Carlos Moedas simplesmente diz que a cidade de Lisboa está de luto, também de uma forma bastante pesada a explicar que este acidente é muito grave e significará isto certamente, Clara, que o número de vítimas pode ser bastante pesado. E também de sublinhar, e também já dissemos isto no arranque deste jornal, é que efetivamente, tendo em conta as movimentações que estamos a assistir aqui no local, o número de vítimas mortais e de algumas informações que conseguimos recolher é bastante elevado. É de facto uma das maiores tragédias na cidade de Lisboa, pelo menos das últimas décadas, daquilo que nos lembramos. Eu lembro que neste momento, de acordo com as informações que temos recolhido, não são informações oficiais, mas há indicação de que este brutal acidente poderá ter feito pelo menos 15 vítimas mortais. Lembro que o Elevador da Glória é considerado um monumento nacional, aliás foi classificado enquanto tal em 2002. É uma estrutura com 140 anos, transporta cerca de 3 milhões de passageiros ano. Cada funicular tem capacidade para 43 pessoas. Não sabemos nesta fase se aquela carruagem estaria ou não cheia. Não sabemos quantas pessoas terá apanhado pelo caminho. Há indicação de pelo menos uma pessoa, ouvimos há pouco um testemunho de alguém que assistiu ao acidente, de pelo menos um homem terá sido apanhado pela carruagem, mas de facto neste momento a informação que vai chegando chega a conta-gotas, numa altura em que está toda a estrutura, as operações no local, ainda retirar vítimas, bombeiros, polícia, os sapadores, naturalmente também a polícia judiciária. Pois bem, regressamos ao terreno agora contigo, Inês Oliveira Martins. Tu estás no topo da ligação, a atenção tem sido obviamente junto à Praça dos Restauradores, mas aí mais junto onde tu estás, precisamente no bairro Alto, é de onde saiu o funicular e como sabemos, para quem conhece esse local, é uma descida muito acentuada, Inês, o que também ajuda a explicar a violência do embate. Sim, eu diria que é uma descida a pique. Nós de facto estamos da parte de cima do início deste percurso que é feito pelo Elevador da Glória, concretamente junto ao Mirador São Pedro de Alcântara. Esta estrada que vocês veem agora e estes carris no chão vão dar aos restauradores, e lá ao fundo é possível ver o edifício onde este elétrico chocou. Inclusivamente é possível ver no edifício as marcas do embate, deste violento embate do elétrico. Lá ao fundo continuam vários trabalhos por parte dos bombeiros. Tem sido uma azáfama de bombeiros lá ao fundo e também de polícias a impedir que as pessoas passem. Nós de resto estamos no limite por onde se pode circular nestas ruas. Há várias estradas cortadas porque ainda há um trabalho que continua de facto a ser feito lá ao fundo, trabalho de desencarceramento de pessoas, trabalho também de retirada de vítimas mortais, trabalho esse que nós de resto já assistimos na última meia hora, cerca de 45 minutos a que aqui chegámos. Foi um trabalho que foi sendo feito pelos bombeiros. Eu há pouco via os bombeiros a posicionarem um pano largo, presumimos nós daqui, porventura também para proteger aquela imagem, porque as vítimas estão a ser retiradas deste local. A informação que temos, como dizia há pouco a Clara, é que há pelo menos 15 mortos a registar neste trágico acidente de um elevador que foi de resto alvo de manutenção. A explicação para aquilo que aconteceu oficialmente ainda está por dar. Sabemos até o momento que este elevador foi de resto alvo de manutenção no ano passado, concretamente entre 26 de agosto e 30 de setembro. O relato das inúmeras pessoas que se encontravam neste ponto turístico lisboeta dizem que um cabo se soltou e ele desceu esta rua, que
é muito acentuada e só parou lá embaixo quando embateu num prédio que fica na curva desta rua. Não é um percurso reto, é um percurso ainda longo, portanto o elevador tem margem para ganhar velocidade e para bater com violência naquele prédio que se encontra na rua. Eu diria, pela movimentação que consigo ver daqui, que os trabalhos que estão a ser feitos lá em baixo vão durar várias horas, porque lá está, não sabemos exatamente quantas pessoas estavam dentro desta carruagem, mas quem frequenta esta zona sabe perfeitamente que é um ponto turístico que atrai sempre muitos turistas e é frequente ver as carruagens do Elevador da Glória repletas de pessoas. Há lugar para cerca de 40 passageiros e agora vemos aquele pano que eu fazia referência há pouco, e peço desculpa interromper esse raciocínio. Estão a montar uma tenda também isso é possível ver na imagem, uma tenda que estava a ser preparada, e era o tal pano que eu fazia a referência para que o processo também de retirada daquelas vítimas mortais decorra com a privacidade necessária, como fiz referência. Há poucos minutos era possível ver deste ponto, naturalmente com zoom, a retirada das vítimas mortais daquele local. Agora os bombeiros prepararam aquela tenda e um holofote também para iluminar o local e para que haja essa privacidade necessária. Podemos dizer que pode ser um hospital de campanha. Daqui a olho nu é difícil porque é lá ao fundo, mas é uma estrutura que está a ser montada pelos bombeiros, porventura para as vítimas que ainda se encontram no local. Eu sublinho que há vários feridos também, não temos a certeza que neste momento todas as vítimas tenham sido desencarceradas. Há vítimas mortais que até há pouco tempo ainda estavam a ser retiradas deste elétrico, que pelo menos, volto a sublinhar, terá feito 15 vítimas mortais. Muito bem, Inês, ficamos com essa informação enquanto acompanhamos também aqui em direto a montagem dessa tenda, enquanto os trabalhos e operações decorrem ainda no local e à medida que a noite vai caindo. De resto, esta não é a primeira vez que o Elevador da Glória ou um dos funiculares acaba por descarrilar, felizmente nunca com estas consequências trágicas de hoje. Foi apenas há 7 anos, em 2018, houve um problema, o veículo acabou por sair dos carris, não tombou, ninguém ficou ferido, mas na altura, há quem certamente se lembre ainda, este Elevador da Glória esteve interrompido, ou esteve pelo menos parado durante um mês e depois foi então retomado e sido alvo de algumas manutenções. Teremos de esperar mais algum tempo para perceber o que é que de facto aconteceu. Mas saiamos deste local onde se deu o acidente e olhemos para o hospital, para onde as vítimas têm sido transportadas, para o Hospital de São José, onde tu estás, Ana Leite, e está, segundo creio, prevista uma comunicação clínica. Já se sabe quando? Ainda não temos informação de quando será feita essa comunicação clínica. Sabemos e temos a confirmação por parte do hospital que 7 feridos deste acidente foram transportados para o Hospital de São José. 5 deles estão em estado grave. Um deles está ventilado, precisa de ser operado, mas não temos informação acerca dos restantes feridos, qual é o estado clínico destes feridos que não estão em estado grave, as gravidades, de que gravidades é que estamos a falar. Aguardamos essa indicação por parte do corpo médico do Hospital São José. Podemos ainda avançar que há mais feridos graves noutros hospitais da região de Lisboa. 5 feridos graves foram transportados, 3 feridos graves, assim é que é, foram transportados para o Hospital Santa Maria, um dos maiores do país. Outros 3 foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier e conseguimos também perceber que logo depois deste acidente, aqui junto ao Hospital São José, foram cortadas muitas ruas para permitir uma passagem muito rápida destas ambulâncias. Muita gente não conseguia chegar a este hospital porque o caminho tinha de estar livre para essas ambulâncias. Estamos a falar de uma grande operação. Ao longo do caminho para cá vimos muitos carros do INEM, muitas VMERs, muitas ambulâncias
e naturalmente que ainda estão a ser mobilizados feridos mais leves, feridos graves, que estão a ser acompanhados com toda a necessidade. O Hospital Santa Maria, que não tinha o serviço de ortopedia aberto, mostrou-se de imediato disponível para receber esses feridos deste acidente. Eu vou só aqui recuar para passar mais uma ambulância, um carro da polícia. Aquilo que temos visto desde que cá chegamos, há efetivamente muitas ambulâncias a chegar, é um hospital, não sabemos se estes feridos são todos naturalmente deste acidente, mas o que é certo, há cá muitos feridos graves, não conseguimos ainda contabilizar os feridos totais, não sabemos se as operações de retirar as pessoas deste elevador já foram concluídas e por isso não é certo avançar com o número de feridos, mas sabemos que à partida muitos deles já estão a receber tratamento hospitalar. Muito bem, Ana, vais continuar aí junto a São José, um dos hospitais de Lisboa que tem recebido as vítimas, sendo mortos como feridos, deste gravíssimo acidente, enquanto se aguarda também uma comunicação clínica. De regresso a ti nos restauradores, Ana Filipa, o que se aguarda era para daqui a alguns minutos uma comunicação do INEM, ou pelo menos algumas informações que queiram dar aos jornalistas. Isso mesmo, Clara, às 8h30, de acordo com a informação que nos avançaram, quer o INEM, quer a Proteção Civil, vão deslocar-se aqui junto à comunicação social, aqui junto aos jornalistas na Praça dos Restauradores, para fazerem uma breve comunicação. Apenas foi esta a informação que nos passaram nesta altura. Esperemos que nos façam um balanço e que nos descrevam de alguma forma o que é que poderá ter ocorrido e que trabalhos estão a ser realizados nesta altura, até porque a nossa colega Inês Martins há pouco ainda explicou que está a ser de alguma forma e presume que esteja a ser montado um hospital de campanha ou pelo menos algo semelhante na parte superior, portanto no local oposto onde nos encontramos. Nesta altura, claro, e de acordo com algumas informações que conseguimos recolher, ainda estão a ocorrer trabalhos de desencarceramento. Quer isto dizer que, apesar de as vítimas, feridos graves, feridos ligeiros, que são as vítimas que são retiradas logo numa primeira fase, devido à urgência de serem retiradas exatamente desta estrutura, já saíram. Nós continuamos a ver várias ambulâncias aqui no local e, habitualmente, de acordo com o que acontece numa situação como esta, são estas as vítimas, portanto, que precisam de cuidados médicos, que são retiradas e permanecem no local ou são retirados por último as vítimas mortais. As informações que temos é que estes trabalhos de desencarceramento ainda decorrem no local com os vários técnicos e os vários profissionais. Temos também a informação de que podem estar vítimas por baixo desta estrutura, por baixo do elétrico, o que de alguma forma correspondem às declarações que temos vindo a recolher de algumas pessoas que assistiram exatamente a este descarrilamento, ao afirmarem que viram pessoas a circular exatamente nesta via quando aconteceu este acidente. Portanto, os trabalhos decorrem, continua aqui uma operação muito musculada, com muitas ambulâncias ainda no terreno, muitos carros do INEM, a Baixa de Lisboa, pelo menos toda esta via, esta Avenida da Liberdade continua fechada ao trânsito apenas para as várias, a Polícia Municipal e as ambulâncias poderem circular e, como dizia no arranque deste direto, espera-se daqui a momentos e aqui a alguns minutos uma declaração por parte, dentro de 5 minutos, por parte do INEM e da Proteção Civil. Esperemos com mais detalhes e mais elementos, tendo em conta que as declarações do Presidente da Câmara Municipal foi apenas para demonstrar consternação e decretar também aqui luto na cidade de Lisboa e explicar que este acidente foi muito grave. Sim, de facto, a cidade de Lisboa está de luto, como ouvimos há pouco dizer Carlos Moedas, mas também já sabemos, Diogo, que o Governo vai decretar um dia de luto nacional. Há cancelamentos de agenda tanto em Belém como também por parte do Executivo.
Essas são algumas das consequências políticas que já estão, no fundo, a ser retiradas por esta altura, naturalmente em respeito para com as pessoas que morreram. Por esta altura sabemos que estão já confirmadas pelo menos 15 vítimas mortais, mas há ainda a indicação de que algumas pessoas podem ainda estar encarceradas no elétrico, que ainda está na rua, completamente desfeito, o elevador da Glória, e que os próximos minutos, as próximas horas de desencarceramento nos dirão se este número vai ou não aumentar. O mais certo, a indicação que temos neste momento é de que esse número vai ainda aumentar e, portanto, a dimensão deste acidente vai ser ainda mais expressiva nas próximas horas. Como dizias, Clara, há um dia de luto nacional decretado pelo Governo. O Primeiro-Ministro já fez também questão de cancelar toda a agenda que tinha prevista para os próximos dias. Amanhã mantém-se o Conselho de Ministros, mas o Primeiro-Ministro cancelou toda a restante agenda. O Presidente da República, que ainda esta tarde esteve numa conferência da área do setor livreiro, onde falou durante vários minutos sobre a literatura e sobre livros, numa espécie de antecâmara da Festa do Livro que deveria começar amanhã. É uma iniciativa que o Presidente da República tem promovido ao longo dos últimos anos no Palácio de Belém. Ora, essa festa estaria prevista para amanhã, a inauguração estava marcada para amanhã às 6:30 da tarde, mas o Presidente também já decidiu cancelar essa Festa do Livro e, portanto, pelo menos amanhã ela não vai começar. O Presidente da República, que também usou os canais oficiais da Presidência, nomeadamente o site da Presidência da República, para lamentar profundamente o acidente que ocorreu esta tarde, para lamentar em particular as vítimas mortais, também os feridos graves e ligeiros e, no fundo, prestar condolências às famílias das vítimas que resultaram deste acidente. Os últimos minutos têm sido também utilizados pelos diferentes atores políticos, líderes dos partidos com assento parlamentar, para prestarem, no fundo, homenagem e mostrarem-se consternados com aquilo que aconteceu. Foi o que aconteceu também com André Ventura, que foi ao Twitter dizer que registou com um profundo sentimento de tristeza aquilo que aconteceu esta tarde em Lisboa, para dizer também, André Ventura, que as vidas perdidas e os feridos deixam uma marca dolorosa na nossa cidade. Ana Filipa, por esta altura, há também a oportunidade de registar declarações da Proteção Civil. Oi, Maltinha, venham cá para cá. Já há número de vítimas mortais? Esses dados relativamente a vítimas serão prestados aqui pelo Dr. Tiago do INEM. Então o que é que nos pode dizer? O que é que aconteceu? Já há alguma causa provada? Fala-se em um aproveitamento de um cabo. Portanto, nós fomos alertados às 18h08 para um descarrilamento aqui do elevador de Santa Justa. Em 3 minutos chegamos ao local, rapidamente chegamos aqui ao local. As causas do acidente terão que ser prestadas e analisadas pelas entidades. O que é que está a ser feito nesta altura? Neste momento já retiramos toda a gente de dentro do elevador. Portanto, esses dados serão aqui com o Dr. Tiago do INEM, que poderá prestar-vos esses dados mais. Vamos continuar os trabalhos, vai ser alvo de uma investigação, o local vai ficar isolado. Não há vítimas no interior do elevador? Não está ninguém no interior do elevador. Quantas vítimas fatais? Esses números serão dados aqui pelo Dr. Tiago do INEM. O elevador embateu junto ao prédio? Esses dados, ele descarrilou, houve embateu contra o prédio, agora as causas do acidente terão que ser analisadas. Nos pode dizer mais nesta altura, tendo em conta a declaração que está a ser feita? Portanto, outros dados relativamente a vítimas será o INEM a prestar-vos rapidamente. Relativamente à estrutura, o que é que nos pode dizer? Em que estado ficou a estrutura? Portanto, o elevador ficou, portanto, bastante danificado. Portanto, ficaram... Fica bastante vítimas mortais já. Boa noite. Vamos começar primeiro pelo balanço geral de feridos. Sim, boa noite. Vamos começar então pelo resumo total de feridos. Temos a registrar 18 feridos deste incidente, onde graves? 5 feridos graves, transportados para o Hospital Santa Maria, São José e São Francisco Xavier, e depois temos a registrar também um total de 13 feridos ligeiros, dentro dos quais destacamos uma criança que está internada no Hospital de Santa Maria. Em relativamente àquilo que são as vítimas mortais, até agora os números finais são 15 vítimas mortais. Pode haver mais vítimas mortais?
Não, o número está completo, portanto estamos a falar de um total de 18 feridos já transportados ao hospital e 15 vítimas mortais. Nacionalidades? Não consigo ainda confirmar, obviamente identificamos vários apelidos estrangeiros, mas não posso confirmar qual... Portugueses? Há portugueses no meio das vítimas mortais? As nacionalidades englobam também a portuguesa, obviamente, mas não consigo confirmar todas as nacionalidades envolventes. São todos graves, esses 18 feridos? Todos os hospitais da cidade de Lisboa receberam feridos desta ocorrência e destaco Cascais, Amadora, São Francisco Xavier, São José e Santa Maria. Significa isto que o número de vítimas está fechado, diria assim? O número está fechado, o número total. Tendo em conta das vítimas mais graves, portanto, em situação mais crítica, algumas dessas vítimas podem estar em situação muito complicada e, portanto, podemos ter outros desfechos e outro balanço em termos de vítimas mortais? Portanto, isso no que respeita aqui à atuação do INEM não nos compete apurar e, portanto, elas foram encaminhadas para os hospitais, onde vão fazer todos os exames e ser avaliadas, e o prognóstico final não consigo ainda definir. As estradas continuam cortadas, vão continuar? De estradas não é comigo. Mas conseguiram retirar alguém com vida dos destroços? Sim, tiramos num total 18 feridos com vida. 18 feridos com vida que estavam nesses destroços? Exatamente. Obrigado. Balanço feito, muito obrigada. Nesta altura, portanto, temos oficialmente 15 vítimas mortais e temos 18 feridos, sendo 5 deles 5 feridos graves. Nesta altura, portanto, de acordo com o INEM e a Proteção Civil, todas as pessoas que estavam no interior deste elevador já foram retiradas desta estrutura e nesta altura o que acontece é que foram transportados para os respectivos hospitais. Portanto, o balanço do INEM e da Proteção Civil aqui aos jornalistas era o que de alguma forma suspeitávamos, que este número de vítimas mortais era bastante superior, sendo que, e de acordo também com o INEM, há muitos apelidos estrangeiros. Significa isso que há muitas vítimas estrangeiras, mas também, de acordo com os apelidos, também vítimas portuguesas, portanto, nacionalidade portuguesa, sem avançar exatamente quantas de cada nacionalidade, visto que esses trabalhos ainda estão a ser contabilizados certamente nesta altura. É também de sublinhar, e há pouco estávamos a mostrar também nas imagens, de que no local está a Polícia Judiciária, que está nesta altura a Polícia Judiciária aqui no local, exatamente para fazer as respectivas diligências, porque pode estar em causa crimes de negligência ou condolo eventual por causa da manutenção dos aparelhos exatamente deste elevador. Há também, e saiu há pouco também na agência Lusa, queixas sucessivas de trabalhadores dos elevadores de Lisboa. Isto é, a informação é avançada por um dirigente sindical que diz que existiam várias queixas, eu sublinho mesmo queixas sucessivas, quanto à necessidade de manutenção dos elevadores, e pede mesmo um inquérito rigoroso a estas causas. Inquérito esse que parece que vai ocorrer tendo em conta as declarações, ou pelo menos certamente vão ser tomadas diligências tendo em conta as declarações que foram proferidas aqui pelos vários responsáveis aqui da Câmara Municipal, nomeadamente pelo Presidente da Autarquia. Portanto, sublinhar também, para além destes dados mais complexos, de que há muitos mais mortos do que aqueles que avançámos inicialmente, portanto 15 mortos, que é o resultado deste descarrilamento aqui do elevador da Glória. Há também a presença da Polícia Judiciária para perceber exatamente o que é que pode estar em causa e o que é que terá acontecido para provocar este descarrilamento. Muito bem, Ana, vamos continuar com todos vós aí no terreno, precisamente a acompanhar a evolução dos trabalhos, informação
já completa sobre o número de vítimas, de mortos e de feridos, um total de 33 pessoas. Sabemos que cada funicular tem um máximo de 43 lugares, portanto, claramente este funicular, ou felizmente, não estava lotado. Este elevador da Glória é operado pela Carris. Até agora a Carris não se tinha pronunciado sobre o acidente, mas saiu, entretanto, há pouco uma nota que passo desde já a ler, dizendo a Carris que, na sequência do acidente ocorrido esta tarde com o ascensor da Glória, a Carris lamenta a existência de vítimas e que está a acompanhar toda a situação. A Carris informa que foram realizados e respeitados todos os protocolos de manutenção, nomeadamente a manutenção geral que ocorre a cada 4 anos e que ocorreu, já aqui tínhamos falado sobre isso, que ocorreu em 2022. A reparação intercalar que é concretizada de 2 em 2 anos, tendo, neste caso, a última sido realizada em 2024. E têm sido escrupulosamente cumpridos os programas de manutenção mensal, semanal e também a inspeção diária. A Carris abriu de imediato um inquérito em conjunto com as autoridades para apurar as reais causas deste acidente. Portanto, nesta nota, a percebermos claramente que a Carris garante que toda a manutenção foi cumprida escrupulosamente, tanto a diária, como a semanal, como a mensal, como a bianual, e, portanto, que da parte da empresa essas operações sempre estiveram a ser feitas, mas, de facto, as causas deste acidente terão agora de ser investigadas. Afinal de contas, é uma tragédia que se abate sobre Lisboa. 15 mortos, portugueses e também estrangeiros, 18 feridos, 5 deles em estado grave. E agora todo um trabalho aí no terreno, Inês, para retirar esse emaranhado de ferro. A tal tenda de que falávamos há pouco ainda continua montada, uma vez que há pouco o porta-voz do INEM já tinha dado a indicação, de alguma forma, de que os feridos já tinham sido todos transportados ou retirados para o hospital. A tenda continua montada e eu confesso que tenho a dúvida se ainda há alguma vítima mortal no local, porque esta tenda de facto foi montada há sensivelmente meia hora, talvez nem tanto, e nos últimos minutos há alguns bombeiros que entram e saem daquela zona. É a única coisa, no fundo, que nós conseguimos ver daqui, mas quando chegámos a esse processo de retirada de vítimas ainda estava a acontecer. Temos agora a confirmação que são 15 mortos, mas há um processo de identificação das vítimas que também é necessário fazer. Ouvimos agora este responsável do INEM falar em várias nacionalidades, sem precisar exatamente quais, também portugueses, e é esse processo de identificação das vítimas que acreditamos que possa estar a ser feito, possa vir a ser feito nas próximas horas. É expectável, e seria a partida expectável, que houvesse turistas dentro deste elevador, porque estamos a falar de um ponto turístico da cidade de Lisboa. Temos agora essa confirmação num acidente que vitimiza 15 pessoas, faz um total de 18 feridos. Ainda não há uma explicação oficial sobre aquilo que aconteceu. Há muitos relatos de pessoas que se encontravam no local, neste ponto turístico da cidade de Lisboa, muito frequentado, que dizem que um cabo se terá soltado e o elevador desceu esta rua que temos agora na imagem, uma rua muito a pique, onde é muito fácil ganhar velocidade, e só parou num prédio que se encontra na curva onde está mais ou menos localizada essa tenda que vem na imagem. Depois gerou-se naturalmente momentos de pânico, porque nesta zona há 2 elevadores que são operados, no fundo um desce, outro sobe, num processo que se faz quase ao mesmo tempo, e portanto o elevador que estava ao final da rua onde se encontra a Ana Filipa Nunes, as pessoas que lá estavam dentro saltaram imediatamente para fora, porque se gerou aqui uma nuvem de pó provocada pelo embate. Gerou-se naturalmente também pânico, não só nas pessoas que estavam no elevador, mas também quem estava fora. A imagem que temos agora é a imagem da tenda que foi montada, preparada primeiro e depois montada para dar alguma privacidade ao processo que está a decorrer a esta hora. Há muitos meios no local, nomeadamente bombeiros e PSPs, zonas circundantes que se encontram ao redor do percurso do elevador da Glória estão cortadas. Inclusivamente nós já assistimos na última hora e meia várias pessoas a tentarem ir para casa e a serem
no fundo, reencaminhadas pela PSP para outro local, por outros caminhos, porque por aqui não é possível passar e não há exceções. Foi inclusivamente uma frase que ouvimos esta tarde: não há exceções, mesmo que a pessoa viva, ao virar da esquina tem de encontrar outro caminho para chegar até casa. É um processo, como digo, que se fará ao longo das próximas horas, naquela tenda que vem lá ao fundo. De vez em quando vão entrando e saindo bombeiros. Nós não conseguimos perceber exatamente em que ponto está os trabalhos que se desenrolam lá ao fundo, mas naturalmente que, havendo vítimas mortais, há um processo de identificação dessas pessoas que não sabemos em que estado terão ficado, que é necessário fazer. E que pode ou não estar, de facto, a ocorrer neste momento. Muito bem, Inês. Deixa-me passar a ligação direto agora para o Diogo, que está junto à Praça dos Restauradores. Diogo, sabemos que as pessoas, de facto, não podem passar, mas o que é um facto é que tudo isto causa muita curiosidade e o local aí enche de pessoas curiosas para perceber e ver de perto o que é que se está a passar. Ao longo da tarde foram-se juntando aqui muitas pessoas que trabalham aqui ou moram aqui perto. Algumas delas chegaram porque ouviram o estrondo deste acidente. Podemos calcular que um acidente deste género, que nós não presenciámos, mas conseguimos ver as consequências que teve e, portanto, conseguimos perceber o barulho que houve no momento em que este acidente aconteceu. Mas outras também chegaram aqui depois de perceberem que havia muitas ambulâncias, muitos carros da polícia, depois de perceberem que os acessos estavam cortados e vieram, no fundo, tentar perceber aquilo que aconteceu. Tenho aqui precisamente uma dessas pessoas que veio até aqui. Conseguiu perceber o que é que aconteceu no momento do acidente? A gente estávamos a andar, ouvimos um barulho muito loud, grande, desculpe, estava mais e então a gente vimos fumo e também pessoas com aflição. Mas a gente não sabia o que aconteceu naquele momento. Só sabemos que foi uma coisa bem grave. Depois o barulho foi uma coisa... Nesse momento aproximaram-se aqui do local? Aproximaram-se. E o que é que viu quando chegou aqui? As ambulâncias, pessoas aflitas, não é? E correndo, e depois as ambulâncias e a polícia. Conseguiu perceber se eram muitas as pessoas que estavam dentro do elevador naquele momento? Não. A gente tivemos naquele 3 dias, há 3 dias fomos. São turistas aqui? Yeah. Meus pais são de Portugal, a gente estamos aqui há 9 dias já. E estão a visitar Lisboa e... Porto, amanhã vamos ao Algarve, mas hoje foi o último dia de estar aqui, a gente fomos jantar, mas foi uma coisa muito triste. E viajaram no elevador esta semana? Yes, sim. E como é que foi? Correu tudo bem? Tudo bem, mas nunca mais vou andar. No momento em que fizeram a viagem estavam muitas pessoas dentro do elevador? Estavam, bastante pessoas, estava cheio, estava. E nesse momento não percebeu que alguma coisa de errado poderia acontecer com este equipamento? Pensava que uma coisa dessas podia acontecer, mas agora, porque eu estive lá, só pensar uma coisa acontecer, fico aflita, só mesmo a pensar. E as pessoas que estão a sofrer. Muito bem, muito obrigado. É uma das pessoas também que tem aqui uma perspectiva diferente, fez esta viagem há poucos dias e há aqui outra senhora que está aqui. Mas diga-me, conseguiu perceber quando o acidente aconteceu? Não percebi de nada, tanto que perguntei aqui às pessoas o que é que teria acontecido. Fala aqui com este senhor que está aqui há mais tempo. Conhece esta zona? Normalmente este é um equipamento muito utilizado por turistas. Utilizado por turistas, sim senhora, e sempre vi o perigo disso, sabe? E acho que este tipo de aparelhos tem que ter manutenção, né? Tem que haver manutenção, porque é uma coisa muito frágil, penso eu que seja, né? E tem que haver manutenção na parte da eletricidade, no total transporte, em tudo. Há aqui mais uma pessoa também que conhece bem esta zona. Uma coisa, conheço esta linha há muitos anos, subo e deixo, só subi 2 ou 3 vezes para cima, para baixo venho a pé. Isto é uma linha que andava ali a fazer até umas reparações ali. E tem ali uma equipa para dar manutenção disto. Isto, vou dizer só uma coisa, com todo o respeito a toda a gente e quem me tiver a ouvir, é falta de manutenção. Aqui não precisamos da Polícia Judiciária, nem da PSP, nem nada. Há uma falta de manutenção. E quando há uma falta de manutenção e que você está a ser pago, você tem que ir ver o que é que se está a passar, as suas máquinas. Aquilo foi um cabo de aço que partiu. Tem ali 24 horas, 3 ou 4 homens. Então, não temos que dar a manutenção para isto não acontecer. Alguém
Havia de ser punido disto, mas não é, isto é parte do Estado. Portanto, está-me a dizer que conhece também este sistema, como é que funciona este elevador e tem visto também esses trabalhos. Deixo isto todos os dias. Deixo todos os dias. Infelizmente deixo As pessoas não teriam noção de que poderia haver falhas neste sistema. Se você soubesse que ia morrer ali, não descia, não é? Que é que isto é tal coisa? Tem que ter manutenção e as pessoas estão a ser pagas para terem manutenção. Ficam a dormir lá dentro e não têm responsabilidade. Agora vai atribuir responsabilidades a quem? Vai chamar a Polícia Judiciária a quem? A PSP ou a GNR a quem? A ninguém. É fácil de ver, chega ali o cabo está deslarfado. Eu trabalho com manobrador de máquinas, sei o que é cabos de aço, com gruas. Um cabo que está deslarfado é para ir para o lixo. Está relacionado com a excessiva utilização, sem depois lhe ser dada a atenção que deve. A qualquer momento vai partir, amigo. É tal e qual como um cinto. O cinto começa-lhe a abrir, a qualquer momento vai partir. Muito obrigado. É uma das pessoas que veio até aqui aos restauradores em Lisboa e que, no fundo, acabam também por tentar apontar responsabilidades e, no fundo, muitas das pessoas que aqui estão conhecem bem esta zona, conseguem perceber que este elétrico, este elevador, este funicular da Glória funciona diariamente, há muitos anos que funciona diariamente, com muitas pessoas, muitas viagens diárias e, portanto, requer naturalmente uma manutenção apertada, como todo este tipo de equipamentos, que é responsabilidade, como é natural, da Carris, a empresa que gera estes meios e que foi das últimas empresas, das últimas entidades que de certa forma terão alguma coisa a dizer sobre aquilo que aconteceu aqui, foi uma das últimas entidades a falar sobre esse assunto, mas a verdade é que a Carris já fez algumas declarações, já prestou alguns esclarecimentos para dizer que ativou todos os meios para este local. Diz a Carris que está aqui também, tal como as várias equipas de socorro, com equipas que estão, no fundo, a avaliar aquilo que aconteceu, vários meios técnicos. Nesta resposta enviada à agência Lusa, a empresa disse também que entrou de imediato em contacto com as forças de emergência e segurança e diz que a prioridade é acompanhar a situação e todos os envolvidos. Lamentou também, como é natural, a existência de vítimas mortais, como dizíamos há pouco, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os vários membros dos partidos políticos que têm assento na Assembleia da República também já vieram a lamentar o sucedido e prestar homenagem, no fundo, às vítimas, a lamentar junto dos familiares aquilo que aconteceu e também José Luís Carneiro, não tínhamos feito essa referência há pouco, mas também José Luís Carneiro, que está fora de Lisboa, está numa viagem à Angola, vai regressar amanhã de manhã a Lisboa e prometeu para esse momento, para o momento em que chegar ao aeroporto de Lisboa, por volta das 7 da manhã, uma declaração sobre aquilo que aconteceu aqui na Praça dos Restauradores. E passaram praticamente 3 horas desde que se deu este acidente. O alerta foi dado poucos minutos depois das 6 da tarde. Sabemos já números oficiais, números finais, 15 mortos, 18 feridos, 5 deles em estado grave. Sabemos que este elevador é um dos principais locais turísticos da cidade de Lisboa. Um dos funiculares que fazia a descida do bairro Alto para a Praça dos Restauradores embateu violentamente contra um dos prédios contíguos. As causas ainda não foram apuradas. Passavam poucos minutos das 6 da tarde, quando o elevador da Glória descarrilou junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Morreu muita gente lá, tem criança. A carruagem estava a fazer a descida entre o bairro Alto e a Praça dos Restauradores. Ganhou velocidade e descarrilou. Tombou para cima de um prédio e ficou completamente destruída. Várias pessoas morreram esmagadas. As autoridades ainda estão a investigar as causas do acidente. Vimos o de cima, o elétrico de cima, a vir desenfreado. Só tivemos tempo de tivemos que virar costas e fugir. Eu ainda olhei para trás e vi o embate na parte da curva. Vinha com muita velocidade na parte da curva, descaiu e embateu com muita força contra o prédio. Ainda tive a oportunidade de ver, infelizmente, um homem, sei eu, que estava no passeio na hora do embate.
Com receio, os passageiros do outro elétrico, que estava mais abaixo, fugiram. Muitas das vítimas ficaram encarceradas. Foram socorridas por mais de 60 operacionais, apoiados por mais de 20 veículos. Foi também ativada a viatura de intervenção em catástrofe do INEM. A SIC sabe que o elevador da Glória foi alvo de uma reparação geral em 2022 e uma reparação intermédia em 2024, em conformidade com os protocolos definidos de manutenção periódica. O elevador da Glória foi inaugurado em 1885, no século XIX. Tem 2 carruagens a operar e faz uma viagem de cerca de 270 metros. É um dos principais pontos turísticos da capital. Há pouco ouvimos aqui o responsável do INEM a falar aos jornalistas e a confirmar as 15 vítimas mortais. Temos a registrar 18 feridos deste incidente, onde destacamos 5 feridos graves, transportados para o Hospital Santa Maria, São José e São Francisco Xavier, e depois temos a registrar também um total de 13 feridos ligeiros, dentro dos quais destacamos uma criança que está internada no Hospital de Santa Maria. Relativamente àquilo que são as vítimas mortais, até agora, os números finais são 15 vítimas mortais. Identificamos vários apelidos estrangeiros, mas não posso confirmar qual a nacionalidade. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa também disse há pouco aos jornalistas que Lisboa está de luto. Carlos Moedas não revelou as causas do acidente, deixou sim condolências às famílias das vítimas. É um dia trágico para a nossa cidade, é um dia muito duro para todos nós. Neste momento todas as equipas da Câmara Municipal, do INEM, da Proteção Civil, todos os bombeiros, estamos todos no terreno a tentar aqui socorrer as vítimas deste trágico acidente para a cidade de Lisboa. Posso confirmar que há vítimas mortais e queria deixar aqui os meus sentimentos. Obviamente não podemos neste momento confirmar o número. Lisboa está de luto e é um momento trágico para a nossa cidade. Não deveria ter acontecido, mas oportunamente aqui estaremos para responder a todas as perguntas. Lisboa está de luto, disse o Presidente da Câmara Municipal. Também o Governo vai decretar um dia de luto nacional. Aqui no Jornal da Noite tenho já a companhia do Comandante António Rodrigues dos Bombeiros da Pontinha, investigador na área da Proteção Civil. Senhor Comandante, seja muito bem-vindo neste dia que, obviamente, quando começou não poderíamos imaginar uma tragédia destas. Na sua área, qual é, num dia assim, o que é que acontece quando é dado o primeiro alerta? Nós tivemos aqui um alerta, como ouvimos da Proteção Civil, o primeiro às 18h08 e que já havia homens no local às 18h11, 3 minutos depois. Foi uma resposta, de facto, meteórica, por assim dizer. Antes de mais, eu gostava de expressar as minhas condolências às famílias das vítimas e o meu pesar por uma situação desta gravidade. De facto, a cidade de Lisboa pode orgulhar-se, na minha opinião, de ter um conjunto de equipas com uma capacidade de resposta extraordinária. Por outro lado, o Regimento de Sapadores Bombeiros e as restantes entidades, PSP, INEM e os próprios serviços municipais de proteção civil estão organizados de forma a que existem protocolos que fazem disparar um conjunto de mecanismos de resposta consoante uma tipificação de incidente, porque se adivinha um determinado grau de gravidade. De certa forma, a cidade pensa estes incidentes antes deles acontecerem para otimizar no momento em que acontecem a resposta. Foi aparentemente aquilo que aconteceu. E como é que se desenvolve esse protocolo no imediato? Bom, assim que o alerta chega a um dos canais que chegar, quer seja através do 112 ou INEM, quer seja pela PSP através da rede Ciresp, o que é muito eventual, até porque há muitos agentes da PSP pela zona. E os bombeiros sapadores também estão relativamente perto deste local, muito perto. Na Baixa. Portanto, há todo um conjunto de isócronos, tempos de deslocação de resposta também extremamente rápidos. O ter sido visto logo no imediato gente de proteção civil podem ser simplesmente a PSP. Eles per si são agentes de proteção civil e atuam logo, sabem pelo menos
qual a forma de agir no sentido, de, pelo menos, de começar por proteger, isolar. O que é que se faz? Quando, imaginemos que agentes da PSP estariam perto do local, acederam ao local, qual é a primeira coisa que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem, para além de lançar o alarme, lançar o alerta, é isolar a área num perímetro de segurança para que não haja o agravamento do incidente através, por exemplo, toda aquela estrutura que ficou ali num piso inclinado, não se poderia avaliar se no imediato ela se poderia soltar de novo, vir por ali abaixo. Portanto, haverá certamente agentes da PSP que terão logo no imediato pensado esse tipo de situação e ter criado ali pelo menos uma zona de afastamento. Uma barreira. Uma barreira. Até porque havia já muitas pessoas na altura, no momento do acidente percebemos que havia já muitas pessoas no local a subir, até numa ação desesperada de tentar ajudar as pessoas que estavam presas dentro daquela carruagem. Essa é a primeira reação que nós temos, talvez um espírito muito humano e muito natural. Claro. No entanto, com os riscos inerentes que aí existem. Eu creio que no primeiro instante todas as vítimas que possam ser removíveis, retiradas, ajudadas a caminhar ou a caminhar per si, aquilo é muito rápido a saírem da situação, até porque são estes populares que, enquanto não é estabelecido aquele perímetro de segurança, que acabam por, algumas vezes, não agindo da melhor forma, claro, retirar essas pessoas. Depois é todo o processo que decorre até à chegada da primeira viatura de socorro. Primeiro o homem dessa viatura assume imediatamente o comando das operações de socorro, faz a avaliação da situação, transfere por comunicação a situação que encontra, o que estima necessitar em termos de meios ou o protocolo que haja para acionar, e a partir daí esquece essa parte e passa à estabilização a um reconhecimento mais efetivo, portanto verificando o número de vítimas, a tipologia de vítimas, consolidando aquela estrutura para que ela não arranque da posição onde está, e depois de criadas essas condições, é perfeitamente normal que estejam, entretanto, a chegar técnicos de emergência médica pré-hospitalar. Aliás, não só os VMER, como também o suporte imediato de vida, o que logo de imediato as viaturas SIV dão logo uma indicação da gravidade da situação. Sim, sem dúvida. O facto é que, feita a triagem, e haverá vítimas que eventualmente necessitam, e havia pelo menos 5 vítimas graves, sim, que necessitariam logo de algum suporte mais especializado, eventualmente suporte avançado de vida, essas equipas começam a atuar a partir do momento em que estejam criadas as regras de segurança para elas poderem atuar. Portanto, elas só entram depois de estarem em segurança. E depois, no terreno, Sr. Comandante, como é que as várias forças, entre, obviamente, a parte médica, como a parte de segurança, como a parte de socorro, como é que se organizam naquele espaço, que de facto é um espaço pequeno, mas como é essa organização? É todo um contínuo pluridisciplinar. Os bombeiros têm uma tarefa muito específica, que é suprimir sinistro se o houver, evitar, por exemplo, uma ignição, um incêndio na estrutura, caso haja circunstâncias que possam fazer ocorrer, estabilizá-la, proceder a corte ou remoção de partes da estrutura para permitir a entrada das equipas de emergência médica, que esperam o sinal do chefe da equipa que faz esse trabalho para que possam efetivamente entrar, enquanto que a Polícia de Segurança Pública encarrega-se de fazer criar todo aquele perímetro de segurança e de isolamento, a partir de uma dada altura, não só pela segurança das pessoas, mas para permitir que os meios sejam fluidos, claro, entre os pontos de chegada e o local do incidente, sempre que sejam solicitados. Portanto, é preciso desimpedir toda aquela hora. E para que não haja um aglomerado, claro, há ali uma organização tácita, os técnicos de emergência, portanto, todos os técnicos de proteção civil que ali estão, bombeiros, INEM, PSP, atuam segundo a sua tipologia de missão e por ordem, calma, portanto, nestes casos não há... E a Polícia Judiciária, Sr. Comandante? A Polícia Judiciária cabe... Já é um caso muito mais particular. Caberá, obviamente, começar a procurar ou verificar se existem indícios que os possam ajudar, porque entre o momento em que ocorre o acidente, a intervenção das pessoas, o remover destroços, o tirar vítimas, tudo isto pode eventualmente diluir alguma evidência que seja importante. Portanto,
é absolutamente fulcral que quem faz a investigação recolha todo o tipo de dados e elementos que possam ajudar na investigação que se segue a determinada questão, as operações de resgate. De resgate. E agora, obviamente, toda uma investigação às causas do acidente, seja por suspeitas de crime, seja por outras. Há pouco víamos aqui com a Inês Martins em direto, ela está junto à Calçada da Glória. Percebíamos claramente como foi rapidamente montada uma espécie de tenda de campanha. Sr. Comandante, aquela tenda está ali para quê? Nesta altura, aquilo que eu me atrevo a dizer, e salvo outra opinião, será, digamos, uma morgue provisória, no sentido de um local para acolher em privacidade os cadáveres, os corpos das vítimas, preservando, portanto, a sua dignidade até ser dada autorização para poderem ser removidos para o Instituto de Medicina Legal. Isto porque a primeira prioridade, aliás, é uma redundância, mas a prioridade das equipas que chegam é retirar o mais rapidamente possível quem está vivo. Claro. Sim, há uma classificação das vítimas consoante a tipologia de gravidade dos ferimentos que tenham. Os mais graves, que impliquem suporte avançado de vida ou operações mais especializadas de emergência médica pré-hospitalar, portanto serão os primeiros atendíveis, depois aqueles feridos leves e depois os outros que caminham pelo seu pé saem, e infelizmente depois os P1 ou, enfim, os mortos, os cadáveres ou aqueles que não haja mesmo, de facto, esperança nenhuma de vida. Sr. Comandante, lembra-se nas últimas décadas de uma situação como esta, na cidade de Lisboa? Não, felizmente não temos, que eu me recorde, dentro da cidade de Lisboa. Dentro da cidade de Lisboa. Nada que se pareça. O incêndio do Chiado foi de facto uma grande tragédia, mas não houve um número de vítimas tão grande. Tivemos as grandes cheias também de 67, mais 67, sim, bom, mas aí mais em redor. Mais em redor da cidade. Mas aí já tivemos um número de 500 e muitos mortos só aqui numa região muito pertinho, aqui a zona de Odivelas, atingiu quase esse número. E é de facto uma tragédia. E agora, para fecharmos também aqui um pouco a nossa conversa, pelo menos para já, o que é que estes trabalhos no local ainda prosseguem? Temos operações para quanto tempo? Conseguem antever? Certamente para toda a noite. Toda a noite. E parte do dia da manhã. E depois, subsequentemente, até à remoção total do equipamento que ali se encontra. Aqui o que seria, de facto, importante, ou teria alguma importância, seria o que houver de elevadores semelhantes a estes a operar neste momento, pará-los para perceber. Se bem que este elevador, há pouco, tivemos aqui uma nota da Carris a dizer que fazia todas as manutenções. Sr. Comandante, eu peço-lhe que continue aqui comigo em estúdio, porque esta é de facto uma a deixa perfeita, neste caso, para ti, Diogo. A Carris diz que as manutenções estavam a ser feitas, as diárias, as semanais, as mensais, as anuais, bianuais, etc. Ou seja, não aponta qualquer tipo de falha devido, enfim, este acidente devido a uma falha nas manutenções. Mas não é isso que tens ouvido por aí, pois não? Há muito, no fundo, essa especulação sobre a possibilidade de a manutenção não ser feita de forma correta num equipamento que, como sabemos, é antigo e tem uma utilização muito intensa, como fomos ouvindo ao longo do dia, e importa reforçar essa ideia. Este elevador é gerido pela Carris, não é um transporte público como aqueles que nós vemos habitualmente, que levam as pessoas de casa para o trabalho, é sim um meio muito utilizado por turistas e, portanto, tem uma utilização muito intensa durante, principalmente, este período de verão, período em que a cidade de Lisboa está carregada de turistas. E, portanto, requer uma manutenção, de facto, muito apertada. E aquilo que muitas pessoas que vão passando por aqui nos vão dizendo é que, de facto, já há muito tempo que desconfiavam que essas manutenções não fossem feitas da forma, não estariam a ser feitas da forma correta. Muitas delas dizem que teriam medo de usar este meio de transporte e aquilo que sabemos agora também é que os trabalhadores da Carris têm apresentado queixas sucessivas relativamente à manutenção dos elevadores de Lisboa. É isso mesmo que diz um dirigente sindical que diz que essas queixas fundamentalmente dizem respeito àquilo que parece ter acontecido neste acidente, que é falta de manutenção ou uma manutenção mais
descuidada, menos criteriosa destes equipamentos que são de facto muito usados e usados de forma muito intensa. E como dizíamos também durante a tarde, a Carris foi das últimas entidades a prestar declarações. Este elevador da Glória é gerido pela Carris. A Carris é que tem a responsabilidade de o manter em funcionamento, de levar a cabo as manutenções. Contacto com o Diogo Teixeira. Oportunidade então para olharmos para a entrada do Hospital de São José, contigo, Ana Leite, numa altura em que há ambulâncias que continuam a chegar e numa altura também em que se aguarda uma comunicação do hospital. Tentamos essa comunicação, não nos foi dita quando será feita, se será feita em comunicado ou se virá alguém aqui falar connosco, tentarmos perceber quais são as gravidades destes feridos. Sabemos que estão 9 pessoas no hospital a receber tratamento hospitalar, 5 delas em estado grave. Um desses feridos tem de ser operado, está ventilado, inspira maior cuidado e por isso nessa altura tentamos todas as informações junto do hospital para perceber quais são estas gravidades, o que está aqui em causa. Sabemos que há mais feridos que foram transportados para outros hospitais da região de Lisboa, 3 para o Hospital Santa Maria. Uma dessas 3 pessoas que está a receber tratamento no Hospital Santa Maria é uma criança. Não sabemos também a gravidade, mas pelo aquilo que conseguimos perceber, todos os feridos graves estão a ser tratados aqui no Hospital São José. Há outro hospital que também recebeu mais 3 feridos considerados ligeiros. Trata-se do Hospital São Francisco Xavier, que também está a apoiar neste acidente, está a receber feridos que foram transportados deste acidente para lá, uma vez que são muitos feridos. Estamos a falar de 18 feridos, 5 deles em estado grave, e foi de imediato acionado todo um protocolo para receber feridos nos vários hospitais de Lisboa. Quando cá chegamos, estas estradas que estão aqui à nossa volta estavam cortadas precisamente para que esse transporte destes doentes, destes feridos ligeiros e graves fosse feito o mais rápido possível, mas nesta altura podemos confirmar que aqui neste hospital estão 9 feridos, 5 deles em estado grave, e aguardamos a qualquer momento mais informações. Muito obrigada, Ana. Voltaremos aí sempre que se justificar. Para já fazemos uma pausa brevíssima, são apenas 2 minutos, e já voltamos para este e outros assuntos e para continuarmos a conversar mais um pouco com o comandante António Rodrigues aqui em estúdio. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.